Fala galerinha, vamos a mais uma aula de física e hoje vamos falar sobre campo elétrico. Mas antes, vamos entender o conceito de campo. A gente pode definir campo como sendo a modificação na configuração do espaço devido à presença de um corpo, que pode ser expresso por um vetor que possui módulo, uma direção e um sentido. Então pessoal, tomem cuidado, a gente vai fazer análise vetorial aqui. Na natureza, existem forças denominadas forças de campo. Por que, Rodrigo, seriam forças de campo? Porque essas forças não necessitam do contato. Temos aí força gravitacional, como exemplo, posso citar forças de interação entre Lua e Terra, ou também Sol e Terra. Temos aí a força magnética, como exemplo, eu posso ter um pedaço de ferro e aproximar esse pedaço de ferro de um ímã. Eu vou notar a presença de uma força. Temos aí força elétrica, como nós vimos nas últimas aulas. Se eu tenho duas cargas de mesmos sinais ou sinais opostos, aproximando esses caras, eu vou perceber a existência de uma força, que essa força pode ser atrativa ou repulsiva. Lá, meados do século XIX, o pessoal já tinha interesse em entender como funcionavam os campos. Daí veio um cara chamado Maxwell e desenvolveu uma série de equações onde ele conseguiu explicar bem as ondas eletromagnéticas. Então, como está descrito aqui no gráfico, nós podemos ver que as ondas eletromagnéticas é uma superposição do campo elétrico com o campo magnético. Mas qual a influência disso? Teve grande desenvolvimento das tecnologias sem fio, como por exemplo, temos aí o Wi-Fi, temos o Bluetooth, as próprias transmissões via rádio. Para a gente entender bem como funciona o campo elétrico, vamos fazer uma analogia ao campo gravitacional. Como funciona o campo gravitacional? Eu tenho uma partícula, um corpo de massa m, onde esse corpo está sujeito à ação de uma força que eu vou chamar de força gravitacional ou força-peso. Como é que nós podemos definir essa força? A gente define a força, o campo gravitacional em si, como sendo a razão da força-peso dividido pela massa. Pessoal, pelo amor dos céus, essa expressão aqui, todo mundo já conhece ela. De onde vem essa expressão? Eu só peguei essa massa aqui e passei dividindo. Se eu volto para lá multiplicando, nós temos a expressão que nós já conhecemos, que é P igual a M vezes G. Notem que nessa situação aqui, a minha massa sempre será um valor maior que zero. Bom, mas e aí? O que aconteceria, pessoal, se eu pego esse corpo aqui, no caso a Terra, e levo ele embora? Será que essa partícula de massa m vai sentir a presença desse campo? A resposta é não. Por quê? Porque o cara responsável por mudar a configuração do espaço é a Terra. Quando eu tiro ela, esse carinha não vai sentir a presença do campo gravitacional. Tranquilos? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora essa ideia e vamos aplicar ela no campo elétrico. Eu tenho aqui uma carga positiva, que é uma carga geradora, e eu tenho aqui uma carga negativa, que eu vou chamar de carga de prova. O que está acontecendo aqui? Essa carga positiva gera uma modificação no espaço, criando um campo. Mas como agora eu estou falando de cargas, esse campo eu vou denominar campo elétrico. E eu vou definir da seguinte forma. O cálculo do campo é definido como sendo a razão da força elétrica pela carga. Esse Qzinho aqui é a minha carga de prova. É a carga que eu coloquei aqui. No SI, Sistema Internacional de Unidade, o campo elétrico será o seguinte. Ele tem a seguinte unidade. Nós sabemos que a unidade de força é Newton,
Unidade de carga é Coulomb, portanto, como o campo é a divisão da força pela carga, a unidade no sistema internacional será newtons por Coulomb. Notem que, pessoal, pelo amor dos céus, essa carga de prova na expressão do campo, eu não estou aplicando o módulo, beleza? Então, se tiver com sinalzinho negativo, a gente coloca o sinalzinho negativo nela. A carga de prova pode ser maior que zero, ou seja, positiva, e ela pode ser menor que zero, ou seja, negativa. Como nós vimos lá no início dessa aula, os campos a gente vai definir como sendo uma grandeza vetorial. Com isso, eu vou definir as características do campo. Quais são essas características? Esse campo vai ter uma intensidade. Qual a intensidade do campo? É a razão da força elétrica dividido pela carga. Ele vai ter uma direção que tem a mesma direção da força elétrica. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente perceber que, como eu tenho aqui a carga geradora de sinal positivo e eu tenho aqui uma carga de prova negativa, aproximando esses caras, vai surgir aqui a força elétrica, a força coulombiana que nós já conhecemos, e essa força é uma força atrativa, porque eu tenho aqui uma carga geradora positiva e a carga de prova negativa. Então, a direção do campo é a mesma da força elétrica. Porém, agora o sentido vai depender do sinalzinho da carga. O sentido pode ser o seguinte: eu tenho aqui o campo elétrico no mesma direção e sentido da força se a minha carga for um valor maior que zero. Eu vou ter o campo na mesma direção da força, porém em sentido oposto, se a minha carga for menor que zero. Mas isso faz sentido? Sim. Vamos analisar essa expressão aqui. Eu sei que o campo é a razão da força pela carga. Se eu quero analisar o sentido desse cara, eu posso calcular a força como sendo o produto do campo vezes a carga. O campo é um valor positivo, a força é um valor que vai depender do sinal da carga. Se a carga for maior que zero, o resultado da força vai ser positivo, então os dois apontam na mesma direção e sentido. Se a minha carga for menor que zero, o campo aponta no sentido oposto da força. Tudo bem? Bom, aí eu tenho a ideia de cargas pontiformes. Como que a gente pode analisar cargas pontiformes? Eu vou analisar dois tipos, uma carga positiva e uma carga negativa. Eu vou pegar uma carga positiva e vou analisar o campo elétrico gerado por essa carga positiva. Qualquer ponto no espaço que eu pego aqui e analiso o campo elétrico, eu vou perceber que esse campo é um campo que aponta para fora, ou seja, o campo gerado por essa carga positiva é um campo de afastamento. Ah, mas será que esse campo tem o mesmo valor se eu pego, por exemplo, aqui um ponto mais próximo da carga e um ponto mais afastado? Não. Quanto mais longe da carga, menor vai ser a intensidade do campo. Isso a gente vai ver mais adiante com o gráfico. Já a carga negativa, por convenção, ela vai gerar um campo que é do tipo de aproximação. Então, a carga positiva gera um campo de afastamento, a carga negativa vai gerar um campo de aproximação. Daí, vamos analisar o cálculo dessa carga pontiforme. O cálculo do campo nós já conhecemos, que é a razão da força dividido pela carga. Mas vamos pensar aqui no módulo e vamos abrir a expressão da força elétrica, já que nós conhecemos a força coulombiana. Então, o campo fica igual à força elétrica, que é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho,
por d ao quadrado. Pessoal, essa expressão aqui é a lei de Coulomb, que nós vimos nas últimas aulas. Tranquilinho? Eu só peguei a força e substituí aqui, dividido pelo módulo da carga. Aqui eu fiz operação simples. Uma fração de 3 andares, conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Eu tenho aqui o módulo da carga Qzim, posso cortar, então o campo fica definido como sendo E igual a K vezes módulo de Q dividido por d ao quadrado, onde esse K é a constante do meio, ele vai depender do meio. Nós vimos que eu posso descrever esse K como sendo 1 sobre 4πε0. Então a representação do campo pode ser E igual a K vezes módulo de Q por d ao quadrado, ou E igual a 1 sobre 4πε0 módulo de Q dividido por d ao quadrado. Analisando essas expressões, nós temos aqui o gráfico. O gráfico é o campo pela distância. Eu tenho aqui no eixo X, no eixo horizontal, a minha distância. E eu tenho aqui no eixo vertical o meu campo. O que acontece com o campo quando eu aumento a distância? Com a nossa expressãozinha aqui, eu sei que campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu aumento a distância 2 vezes, o campo cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, o campo cai 9 vezes. À medida que eu aumento a distância, eu vou obter valores menores para o meu campo elétrico. À medida que eu diminuo a distância, os valores de campo aumentam. Então aí a gente pode fazer essa análise desse tipo. Daí, para finalizar, vamos analisar num ponto P o campo gerado por várias cargas. Aqui eu coloquei 2 cargas, mas eu posso ter N cargas no espaço e analisar num ponto P. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui 2 cargas, uma Q1 e uma Q2. A Q1 é maior que 0, a minha Q2 é menor que 0. Então, analisando o campo dessas cargas no ponto P, vou analisar da seguinte forma. Q1 é maior que 0? Sim. Carga positiva gera o campo de aproximação ou afastamento? Campo de afastamento. Então, no ponto P, o meu campo é 1, aponta para fora. Carga menor que 0 gera um campo de aproximação ou afastamento? Aproximação. Então, meu vetor campo elétrico é 2, está apontado para a carga Q2. Ah, mas como é que eu calculo o campo elétrico no ponto P? O campo elétrico é a soma dos campos nesse ponto. Mas, pessoal, tomem cuidado. Essa soma é uma soma vetorial. Como é que a gente pode calcular essa soma vetorial? Posso fazer o seguinte. Eu posso fazer aqui o transporte paralelo de E1 em E2 e fazer o transporte paralelo de E2 em E1. Fechei aqui, juntei na minha diagonal o campo resultante, e aí eu posso calcular usando a equação do paralelogramo. Como é que eu posso definir isso? A expressão é o seguinte: E2 é o quadrado, que é o campo resultante, é igual. Notem que aqui eu estou usando módulo. Campo resultante ao quadrado é igual a E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais 2E1 é 2 cosseno de θ. Onde esse θ é o ângulo entre E1 e E2. Tomem cuidado, façam uma revisão vetorial. Eu fiz uma aula sobre vetores. Se tiverem alguma dúvida, voltem lá, assistam de novo. E é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês. Até mais.